Olá, meu amigo, minha amiga, nossos seguidores aqui do canal no YouTube, estamos de volta com mais algumas questões da OAB. Hoje vamos resolver 4 questõezinhas sobre direitos da personalidade. Então vamos lá? Primeira questão aí na tela para vocês. João Marcos, um renomado escritor, adota em suas publicações literárias o pseudônimo Hilton Carrillo, pelo qual é nacionalmente conhecido. O Vitor, o editor de uma revista Z, empregou o pseudônimo Hilton Carrillo em vários artigos publicados nesse periódico, de sorte a expô-lo ao ridículo e ao desprezo público. Em face dessas considerações, assinale a afirmativa correta. Então, o sujeito tem lá um pseudônimo, né, um falso nome, podemos dizer assim, e um editor de uma revista utilizou indevidamente esse nome de forma que acabou por expô-lo ao ridículo e ao desprezo público. Aí, em fase das considerações, assinale a afirmativa correta. O que ele quer saber é sobre a proteção do pseudônimo. E a chave para responder essa questão está no artigo 19 do Código Civil, segundo o qual, desde que utilizado para atividades lícitas, o pseudônimo tem a mesma proteção do nome. Então, no caso, é uma atividade lícita? Sim, né? Ele é um escritor, então o nome, o pseudônimo Hilton Carrillo, tem a mesma proteção que o nome João Marcos. Vamos para as alternativas? Vamos lá. Alternativa A. A legislação civil, com o intuito de evitar o anonimato, não protege o pseudônimo. Errado. Protege sim, né? Então, errada a alternativa A. B. A revista Z pode utilizar o referido pseudônimo em uma propaganda comercial associado a um pequeno trecho da obra do referido escritor, sem expô-lo ao ridículo ou ao desprezo público, independente de sua autorização. Não, né? No que diz respeito à proteção do nome, qual que é a proteção? Você não pode expor ao ridículo ou ao desprezo público, mas também não pode utilizar para fins comerciais. Eu não posso, para divulgar o meu produto, utilizar a imagem de um grande atleta sem autorização dele, ainda que seja enaltecendo esse atleta, colocando como o melhor do mundo. Para usar, eu tenho que conseguir uma autorização dele. Tá? Então, independente de autorização, não, está errado. C. O uso indevido do pseudônimo sujeita quem comete o abuso às sanções legais pertinentes, como interrupção de sua utilização e eventuais perdas e danos. Sim, é exatamente a mesma proteção que se dá ao nome. Então, determinar que cesse a utilização e, se houver perdas e danos, também cabe pedido de indenização. Então, aparentemente, correta a alternativa C. Vamos ver a D? A D diz: o pseudônimo da pessoa pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público quando não há intenção difamatória? Não, né? Eu sempre falo, de boa intenção o inferno tá cheio, como diz o ditado popular, né? Então não importa se teve intenção ou se não teve, não pode expor ao desprezo público. Então a correta é mesmo a alternativa C de casa, nos termos do artigo 19 do Código Civil. Segunda questãozinha. A proteção da pessoa é uma tendência marcante do atual direito privado, o que leva alguns autores a conceber a existência de uma verdadeira cláusula geral de tutela da personalidade. Nesse sentido, uma das mudanças mais celebradas do novo Código Civil foi a introdução de um capítulo próprio sobre os chamados direitos da personalidade. Em razão à disciplina legal, em relação, né, à disciplina legal dos direitos da personalidade no Código Civil, é correto afirmar que: alternativa A. Havendo lesão a um direito da personalidade, em se tratando de morto, não é mais possível que se reclamem perdas e danos. Errado. Né? Fala que a morte põe fim à existência da pessoa natural, isso é verdadeiro, mas o aniquilamento dos direitos da personalidade ele não se dá por completo. Então não posso ofender a honra do ponto de vista objetivo, claro, do morto, não posso utilizar a imagem do morto para fins comerciais. Né? Imagine o rei Pelé, já falecido, né? Eu poderia então utilizar o nome dele
comercialmente à vontade? Não. Né? Então existe uma proteção até mesmo após a morte. Nós tivemos o caso da Marielle, né, que depois de assassinada foi vítima de fake news. A companheira ingressou com uma ação contra o Facebook para que cessasse os danos à imagem e à honra objetiva de Marielle, já falecida. Então, errada a alternativa A, alguns direitos permanecem mesmo após o falecimento. Alternativa B. Como regra geral, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis. Perfeito. Mas o seu exercício poderá sofrer irrestrita limitação voluntária. Errado. Artigo 11 do Código Civil. Né? Os direitos da personalidade são intransmissíveis, irrenunciáveis e o seu direito não poderá sofrer limitação voluntária. Não adianta eu chegar para você e falar: tá aqui uma arma, atire em mim. Eu quero perder a vida, atire em mim. Né? Não adianta, você não pode, por isso, me matar e falar, não, ele mesmo que quis que sofresse essa limitação no que diz respeito ao direito à vida. Não, tá? Não admite limitação voluntária, então tá errado por causa da parte final. C. É permitida a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, com objetivo altruístico, de ajudar alguém, ou científico, para fins de pesquisa, para depois da morte, sendo que tal ato de disposição poderá ser revogado a qualquer tempo. Correta. Né? Você pode fazer o ato de disposição do próprio corpo, desde que seja para depois da morte, de forma gratuita e com os objetivos altruístico ou científico. São os requisitos que estão lá no artigo 14 do Código Civil. E o parágrafo único do mesmo artigo 14 fala que essa autorização, essa disposição, pode ser revogada a qualquer tempo. Então, correta a alternativa C de casa. Alternativa D. Em razão de sua maior visibilidade social, a proteção dos direitos da personalidade das celebridades e das chamadas pessoas públicas é mais flexível, sendo permitido utilizar o seu nome para finalidade comercial, ainda que sem prévia autorização. Não, nem imagine! Se eu pudesse utilizar em propaganda comercial o nome de qualquer celebridade sem autorização, então de jeito nenhum. Então a correta é mesmo a alternativa C de casa, conforme está aí na tela para vocês. Aí eu separei também duas questões sobre bens, também da parte geral do Código Civil, né? Sobre bens. Inclusive, eu tenho uma sequência aqui no canal do YouTube de 9 vídeos sobre todas as classificações dos bens. Então, os bens considerados em si mesmo, os bens reciprocamente considerados, pertença, benfeitoria. Então, aproveite, quer revisar o assunto? Dê uma assistinha lá, 9 vídeos curtinhos, né? Cada um com uma classificação. Essa questão diz o seguinte: Bruna visitou a mansão neoclássica que André herdara de seu tio e cuja venda estava anunciando. Bruna ficou fascinada com a sala principal, decorada com um piano do século XIX e dois quadros do conhecido pintor Monet, e com os banheiros, ornados com torneiras desenhadas pelos melhores profissionais da época. Diante disso, decidiu comprar a mansão neoclássica. Na ausência de um acordo específico entre Bruna e André, por ocasião da transferência da propriedade, Bruna receberá. E aí, o que ela receberá? A mansão com os quadros, com o piano, com as torneiras? Gente, a regra é a seguinte: ela recebe com as benfeitorias, com aquilo que é parte integrante do imóvel. O que for pertença não é abrangido pelo negócio jurídico se não houver uma disposição expressa. Isso está lá no artigo 94 do Código Civil. Né? As pertenças não acompanharão o bem principal. E o que é pertença? É aquele bem que não faz parte do bem principal, que tem existência autônoma, que está colocado lá para fins de decoração ou mesmo para utilização, foi dada uma destinação, mas sem que faça parte integrante do imóvel. Então aqui, o piano é pertença ou é parte integrante? Pertença, não vai acompanhar, será retirado. Os quadros serão retirados, pertença. Agora, as torneiras não. Né? As torneiras, uma vez instaladas, elas são parte integrante do imóvel. Então, o que acompanhará? Alternativa A. A mansão com os quadros, o piano e as torneiras, pois todos são benfeitorias. Errado.
B, apenas a mansão, sem nada, errado. O que é benfeitoria acompanha. C, a mansão juntamente com as torneiras dos banheiros, consideradas partes integrantes, mas não os quadros do piano, considerados pertenças. É isso aí, alternativa C, com base no artigo 94 do Código Civil. Né? Alternativa D, falava a mansão e os quadros, né? Pois sendo considerado pertença, impõe-se a regra de que o acessório deve seguir o destino do principal. A pertença é exatamente a exceção a essa regra. A pertença é um bem acessório que não acompanha o principal se não houver uma disposição expressa nesse sentido. Então, a correta é mesmo a alternativa C. E a última questãozinha desse nosso vídeo, os vitrais do Mercado Municipal de São Paulo, para quem não conhece, o melhor lanche de mortadela de São Paulo, né? Os vitrais do Mercado Municipal de São Paulo, durante a reforma feita em 2004, foram retirados para a limpeza e restauração da pintura. Considerando a hipótese e as regras sobre bens jurídicos, assinale a afirmativa correta e trato da classificação dos bens. De novo, tenho 9 vídeos aqui no canal que trata sobre as classificações dos bens. Dê lá uma assistidinha, eu garanto para vocês que vale a pena e é rapidinho. Vamos ver, alternativa A. Os vitrais, enquanto separados do prédio do mercado municipal durante as obras, são classificados como bens móveis. Errado. Tá? Por que errado? Está no artigo 81. Os bens, quando eles são separados de uma construção para nela serem reempregados, eles não perdem a qualidade de imóveis nesse período em que estão separados. Tá? É o texto expresso do artigo 81 do Código Civil. Então, eles estão separados para serem reempregados, eles mantêm a característica de bem imóvel. Errada, alternativa A. Alternativa B. Os vitrais retirados na qualidade de material de demolição, considerando que o mercado municipal resolva descartar-se deles, serão considerados bens móveis. Aí sim. E está no artigo 84 do Código Civil. Então, o material que é para demolição, o material que será descartado, esse se torna bem móvel, é um vitral, né? Não é mais um imóvel, não faz parte integrante e nem voltará a ser reempregado. Então, aí ele se torna um bem móvel. Alternativa B está correta. Vamos ver as outras? C. Os vitrais do mercado municipal, considerando que foram feitos por grandes artistas europeus, são classificados como bens fungíveis. Não, ao contrário. Eles são bens infungíveis, né? São únicos, são insubstituíveis. Então, errada, alternativa C. E a última, os vitrais retirados para restauração, por sua natureza, são classificados como bens móveis. Não, e de novo, eu remeto lá para o artigo 81. Né, aqui eles são separados. Para neles se reempregarem, eles mantêm a característica de bens imóveis. Uma dica: perceba o seguinte: se a alternativa D de dado estivesse correta, não está, mas se estivesse correta, A não estaria também? As duas estão falando a mesma coisa. Olha, eles são bens móveis enquanto estão sendo restaurados. Posso ter duas corretas? Não. Então as duas estão erradas. Veja que você de 4 possibilidades, você já diminuiria para 2. Porque eu não posso ter duas certas. Então a A e a D estão erradas. Descarto, fico só entre a B e a C. Mas de fato, a correta é a alternativa B de bola. Não se inscreveu ainda no canal? Inscreva-se agora, aproveite, já se inscreva e já ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, porque o próximo virá em breve, tá bom? Espero vocês, beijo enorme, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.